Mas a casa de refúgio é uma resposta de Deus. Foi, pastor. E aí a gente começou com esse trabalho de oração, de falar para líderes. E aí veio eu convidei uma missionária, o esposo dela veio para ministrar lá da Assembleia de Deus, e ela entregou pra gente uma visão. Ela falou assim: pastor, eu vejo esse trabalho crescendo, eu vejo esse trabalho tomando uma forma muito grande, e eu vejo pessoas sendo abençoadas. E a gente não tinha noção, e o tempo foi passando. E assim, essa questão de trabalho com liderança começou assim, a gente começou um bom tempo, sempre recebendo pessoas, um trabalho específico para falar com a minha liderança. E aí o que aconteceu? Começou alguns pastores, alguns colegas de ministério, começou a se aproximar e começou a querer conversar sobre obra, sobre reino, sobre pastorear, sobre pedindo aconselhamento. E isso tudo em off. Isso, sempre em off. Sempre. Agora que a gente vai abrir aqui, né? Mas assim, a gente nunca também fez propaganda disso, marketing, mas a gente começou a aconselhar, e aí eu estou indo para a igreja e eu tô dentro do carro e a mente assim em Deus, e aí vem um nome assim, Casa de Refúgio. E aí eu falei assim: meu Deus, Casa de Refúgio, que esse nome... Muita gente vai achar que é para questão de pessoas que têm problema com álcool, com drogas, vão achar que é algum centro de recuperação. E aí veio em mente realizar um culto específico para essas pessoas. A ideia sempre foi fechado. Tanto que o nosso primeiro, a gente não divulgou, a gente não fez questão de estar anunciando, porque era uma ideia de reunir aquelas pessoas que nos ouviam, que queriam receber uma palavra, e a gente queria ali motivar, ajudar, orar por ele, receber oração, né, orar um pelo outro. E assim foi. E a coisa foi tomando uma proporção, e muitos pastores foram gostando, e aí a gente cresceu a ideia. Uma missionária, uma mulher de Deus chamada Kelly Cristina falou: pastor, faz uma camiseta, poxa, vamos divulgar essa marca, esse nome, foi algo que Deus te deu. E aí a gente teve essa proposta e ela que criou essa arte aqui pra gente. No início foi o Sanderson, né? O pastor Sanderson. Motinha. Isso, o pastor Sanderson Mota. Ele fez uma, e depois essa missionária Kelly, ela melhorou, e aí nasceu essa arte aqui. E aí, pastor, a gente começou a fazer o culto. E aí o saldo que a gente tem nesse período foi em outubro, 5 de outubro de 2020. E agora nós completamos um ano, e o saldo que nós temos é que pastores que estavam com depressão participaram do culto, foram motivados, foram renovados, foram avivados. A gente tem áudio, por exemplo, agora esse último tem uma esposa de um pastor que ela gravou pra gente dizendo que poxa, eu tava doente e o meu marido foi, e foi a primeira vez que ela foi. E eu tenho o nome dela, eu sei onde é que é a igreja deles, lá em Belfor Roxo. E ela falou: pastor, quando eu vi meu marido se arrumando, eu olhei aquilo e eu falei: quer saber, eu não vou ficar em casa não. E eu fui. E aí ela falou que naquele dia ela foi não só curada fisicamente, porque ela estava passando mal, mas no áudio ela fala assim: pastor, eu saí dali muito renovada para enfrentar os desafios que eu e meu marido passamos todos os dias. Então, pastor, isso é o Casa. O Casa não é assim, desculpa, com todo carinho e respeito, o Casa não é vitrine para pregador nesse sentido, não como é que a gente fala a palavra? Propaganda, mas o Casa é para aquele obreiro que tá trabalhando, é para aquele líder que cuida da juventude. A sua fragilidade. Isso, que sabe, que prega, é para aquele pastor que sempre está se dando, se doando, sempre ministrando. E aí é um dia para ele chegar ali, ele orar, ele ouvir 2 louvores. A gente tem uma marca, eu particularmente, a gente criou uma marca, são 2 louvores antigos.
eu pedi especificamente para que sejam 2 louvores é proposital. Normalmente algum hino da harpa ou alguns louvores bem da época de 90, corinhos assim que a gente sabe, aqueles corinhos que por exemplo, o primeiro foi uma marca em fervente oração, é a marca do Casa, que a gente ama muito esse louvor, e são orações específicas voltadas para a família do pastor e do obreiro e para o ministério. Uma palavra objetiva, reta, específica, a gente fala o seguinte: o Casa não é permitido um membro. É um culto específico para que o obreiro seja ministrado. Então, esse é o nosso propósito. E a gente tem um saldo muito positivo de muitos pastores vieram de outros municípios e que gostam e que hoje divulgam Casa. E a gente está aqui e Deus usou a vida do Senhor. A gente jamais imaginava. Eu conversei com dois pastores que fazem parte dessa liderança junto comigo. E no aniversário do Casa eu falei assim: por que o Casa existe? Aí eles falaram assim: poxa, pastor, hoje está bem cheio. Eu falei assim: olha só, o nosso compromisso não é com a quantidade de pessoas que vai estar aqui. O nosso compromisso não é com o resultado, é com a causa. Se nós tivermos aqui pessoas que entraram aqui para receber, a gente não está preocupado se isso aqui vai lotar, se vai dar 200. Claro que o nosso desejo é que mais pastores e líderes recebam de Deus infinitamente mais. Mas o nosso compromisso não é isso. O nosso compromisso é para que homens de Deus, mulheres de Deus sejam edificados, fortalecidos, porque eles ministram e cuidam. E aqui seja um lugar para eles receberem de Deus. E aí, quando nós falamos isso, um pastor que nós convidamos para pregar, ele falou exatamente isso na pregação, e nós olhamos um para o outro, e aí você vê, sem nenhuma pretensão de fazer algo para querer ganhar fama ou notoriedade, Deus usa a vida do Senhor, e hoje o Casa de Refúgio está aqui para mais de 30 mil inscritos no canal, para a glória de Deus, e a gente está aqui divulgando e falando desse trabalho, mas o nosso compromisso é com a causa. O nosso objetivo é ser fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração. Se vai dar uma repercussão, a gente não está procurando isso. Mesmo porque há uma dificuldade no líder mostrar a sua fragilidade. Ele tem que ouvir de todo mundo, tem que entender a fraqueza de todo mundo, e quem é que vai entender a fraqueza dele? Com quem ele pode se expor a ponto daquilo não se tornar algo que coloque-o em ridículo? Sim. Né? Eu costumo dizer que uma das grandes lições que eu aprendi foi com a Assembleia de Deus de Brasília. Um grande pregador, eu agora não vou lembrar o nome dele assim, eu ouvi uma mensagem dele e eu soube de um problema que aconteceu na igreja dele, e ele chegou para a liderança dele, que era o top 5. Uhum. Ele foi lá e contou. Os caras falaram assim: pastor, vai tirar férias e vai se cuidar com a sua esposa. Graças a Deus. E os caras, enquanto a igreja estiver aqui, o senhor estiver aqui, o senhor é o nosso líder. Qualquer líder está propenso a errar. Sim, somos humanos. E não tiraram o cara, não fizeram motim, não fizeram rebelião, não chamaram a assembleia, vamos para extraordinário e nós vamos fazer uma votação. Não. E ele sabe que a igreja, o soberano da igreja, o popular é a membresia. Deus é o cabeça, mas ele divide essa questão. Como é que é para o senhor saber que o cara desce da sua vaidade? Não tem problema nenhum. Ao vivo é assim. Não, eu botei desce da sua vaidade para poder pedir ajuda. Para dizer assim: cara, eu preciso. Isso é fantástico, pastor. Eu lembro de um texto que o senhor está falando aí. Eu lembro de um texto quando Jesus ele estava já perto de ser crucificado, e ele chama Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: vamos ali orar comigo. Se Jesus, que foi Jesus, reconheceu a sua limitação humana e chamou 3 dos 12 para orar com ele, eu acho que a maior referência para nós é Jesus Cristo. E se ele nos ensinou, e o texto é fantástico. E quando ele volta, a gente sabe lá que eles estavam dormindo, e Jesus fala assim: vocês não podem nem por uma hora orar comigo. A minha pergunta é: por que Jesus chamou os 3?
Será que Jesus não... Claro que Jesus queria que aqueles 3 orassem com ele. E a gente estava conversando dentro do carro e esse é o problema da questão do líder, dessa questão da vaidade, de não reconhecer, de não entender que ele precisa, que ele também precisa ouvir, ele precisa ser ministrado, ele precisa receber de Deus. Eu tô com um amigo aqui, com o pastor Holtz, que ele falou de um outro trabalho onde pastores conversam, choram uns com os outros, falam sobre os seus desafios, e eu já procurei, porque eu quero estar nesses ambientes de pessoas que passam, porque, por exemplo, eu tenho pouquíssimo tempo só de ministério pastoral, 10 anos pastoreando uma igreja, mas eu quero estar com essa galera, com esse pessoal que tem muita experiência, que tem muito a me ensinar, e é isso. Para mim, a maior referência é Jesus. É quando ele sabe, ele precisou da oração e ele chamou os 3 para orar com ele. E quando eles estavam dormindo, os 3, e ele falou: por que vocês estão dormindo? Ou seja, Jesus não queria que eles orassem com ele. Claro que tanto queria que chamou os 3 para orar. Teve um pregador que falou assim: agora vem a bomba. Rapaz, ainda bem que eles dormiram. Aí eu falei: mas por quê, mano? Não, porque se eles oram e ouvem Jesus lá com aquela agonia toda, eles iam pedir o Pai para Jesus não passar pela coisa. Eu falei: o quê? E ele pregou isso. Eu falei: rapaz, sério? Pregadorzão. Autor de livro. Pregador, prateleira de cima, aqui do Rio de Janeiro. É porque eu não posso falar nome aqui agora. Mas senão dá processo. Rapaz, mas sério? Pensa. Falou, pastor. Ele não conseguiu olhar conforme você está olhando. E uma das coisas que me chama a atenção na casa de refúgio é que a gente precisa entender que a gente é gente. Perfeito. Não é porque a gente é líder que a gente é melhor do que o outro. Cara, os frangalhos ministeriais que a gente vê é sempre o mesmo. As reclamações dos filhos: o meu pai não tem tempo para mim. A reclamação da mulher: o meu marido passa mais tempo com a igreja. Eu ouvi uma experiência do pastor Albert aqui, esses dias, ontem foi ao ar, e o pastor Albert falou que um pregador foi convidado a passar 3 dias numa igreja fazendo uma conferência, e no segundo dia para 3º dia ele quase perde a agenda, porque ele vai jantar com o pastor e fala assim: pastor, o senhor está em adultério. O pastor: o quê, rapaz? Explica isso aí, minha mulher está aqui do meu lado. Não, o senhor está em adultério. O senhor está tendo mais tempo com a igreja do que com a sua família. E aquilo foi curativo para o pastor. O cara estava morrendo. E perde a vontade de comer por causa do susto da revelação que o menino traz. Ele falou assim: fatie o seu tempo, organize o seu tempo para que você não infarte e morra do coração. E a casa de refúgio vem justamente como essa resposta. Eu lembro do... Eu não sei se eu vou conseguir falar, e aí você me ajuda. A pronúncia correta, o Myles Munroe. Isso. Ele falou que tinha muitos líderes adulterando com a noiva de Cristo. Eu acho que esse menino ouviu dele. Deve ter sido, porque o Myles já morreu. E realmente, por exemplo, ontem nós estávamos dando um conselho exatamente para pastores ter um tempo para poder se organizarem, ter um tempo de desfrutar, de viver. A gente está aí nessa batida, mas eu entrei em concílio com a minha esposa. A gente tinha um dia da semana para a gente não atender, para a gente não cuidar, para a gente poder viver. Eu sou tempo integral na igreja e a gente está o tempo todo ali cuidando de tudo, mas tem um dia que a gente separa para a gente poder estar só entre a gente. E isso é muito importante, porque eu já errei muito não tendo tempo, me doando, me dedicando o tempo todo e deixando a minha esposa de lado, e eu tive que aprender a amar. E graças a Deus ela sinalizou e falou: não tá dando, e graças a Deus por isso.